sua idade, seu nome. Já ligou? Já sim. E onde você nasceu? Eu sou de Roraima, eu tenho 35 anos. Meu nome é Sheridan Stephanie Oliveira. E eu sou psicóloga. E você nasceu em qual município de Roraima? Aqui em Boa Vista. Aqui em Boa Vista mesmo. E você estudou em escola pública? Estudei em escola pública e aqui em Roraima, depois concluí em Pernambuco, fiz faculdade de jornalismo em Pernambuco, primeira faculdade, e depois fiz outra faculdade aqui em Roraima, quando eu voltei para Boa Vista de psicologia, mas a minha formação foi toda em escola pública. Toda escola pública. Pois é. Tá nervoso? Não, é a relação da sua formação. Você sempre decidiu que você seria psicóloga? Ou teve Não, jornalista. A primeira faculdade foi jornalismo, sempre. Eu sempre fui muito comunicativa. Então eu sempre quis trabalhar com alguma coisa relacionada a isso. Então eu queria ser apresentadora de programa de televisão, assim, de jornal. Só que quando eu tava fazendo jornalismo, eu descobri que eu não queria mais. Porque eu sempre falei muito rápido, e aí eu tenho que me condicionar muito, e aí eu achei que ia ser muito chato. E aí eu resolvi que não seria mais televisão que eu faria. Daí quando eu vim pra Roraima, voltei pra Boa Vista, quando eu tava me formando, eu fui trabalhar no jornal impresso. Mas a minha experiência com jornalismo foi muito rápida. Trabalhei no jornal que temos aqui já há muitos anos, durante um tempo como repórter. Aí depois eu fui chefe de comunicação de uma casa legislativa aqui. E aí logo em seguida eu já mudei a minha área de atuação profissional, que fui trabalhar com serviço público na parte de gestão mesmo, no governo, e aí não atuei mais na área. E foi nesse momento que você decidiu que você iria ingressar na política? Você decidiu se candidatar? Não. Aí eu fui trabalhar com gestão, daí eu fiz uma outra faculdade que foi de psicologia. Uma faculdade que eu não atuei também. Fiz mais por gostar muito de estudar. E aí eu tive uma experiência durante 7 anos como secretária de Estado, porque na época meu marido era meu ex-marido foi governador. E aí, quando ele foi governador, eu tive a oportunidade de cuidar das políticas sociais do governo. E aí, nessa ocasião, eu tive condição de fazer trabalhos muito importantes. Eu não imaginava que seria política, mas eu fiz um trabalho que foi um trabalho muito amplo, alcançou muitas pessoas e me permitiu estabelecer uma relação muito próxima com todo mundo, assim, com a população, principalmente com a população mais carente do nosso estado. E aí, quando aconteceu de concluir essa etapa da minha gestão, eu tive a oportunidade de ser candidata. Então não foi nada que foi assim pretensioso, nem que foi programado. Aconteceu tudo muito naturalmente. E você foi a primeira mulher a ser relatora de uma reforma política, né? Foi. Eu queria saber qual foi a importância de ter um trabalho desse, né? E qual a importância para o país mesmo, do seu trabalho? O ambiente político é um ambiente muito machista. A gente, infelizmente, não conseguiu alcançar uma equidade na representação em todas as casas no Brasil e sobretudo no Congresso, que é como se fosse, não, é o espectro ali, é um raio-x da população brasileira. Se nós mulheres somos mais de 50% da população, porque nós somos maioria em números, a gente deveria ter essa equidade na representação ali, né, dentro do Congresso, nas casas parlamentares, que são esses ambientes que representam o povo brasileiro, o povo dos estados, né, enfim, a população como um todo. Lá no Congresso é assim, a gente não teve nessa legislatura, na minha primeira legislatura, 10% de mulheres. Dos 513 deputados, não chegamos nem a 50 mulheres que foram eleitas. Isso é muito preocupante. Quando a gente teve a oportunidade de fazer a reforma, foi um momento muito bom. Por quê? Porque a gente sabe que o ambiente, além de ser machista, as atitudes ainda são muito misóginas. Os homens, eles infelizmente ainda, eles são muito agressivos do ponto de vista de subestimarem a mulher, de acharem que a mulher ela está limitada a um universo de muito pouco alcance no que diz respeito à condição de capacidade, às vezes até intelectual, que muitos julgam, o que é muito triste ainda. E a reforma me deu condição de mostrar que é uma coisa tão importante, uma alteração na nossa legislação é tão importante, foi feita por uma mulher, e assim, uma alteração que foi feita pela primeira vez por uma mulher, e a mais substancial, a mais importante dos últimos 30 anos. A gente acabou com coligação, isso é importantíssimo, porque a coligação ela é uma distorção do processo eleitoral. Você vota numa pessoa e elege outra em um número que as pessoas nem entendem.
Só agora, por exemplo, a gente acabou também, a gente estabeleceu uma cláusula de desempenho. E ela começou a valer agora, quando concluiu a eleição. Nessa cláusula, 14 partidos, agora inicialmente, porque essa cláusula vai aumentar, 14 partidos que recebiam recurso, isso custa milhões todos os anos para o Brasil, né, para o contribuinte, para o povo brasileiro. 14 partidos já deixaram de receber esse recurso, partidos que recebiam sem nenhum tipo de representação. Às vezes o partido não tem um vereador eleito e recebe todo mês recurso, o que também não deixa de ser uma negligência a gente olhar isso sem se posicionar. Quando eu cheguei na Câmara, eu cheguei em 2015 e foi tudo muito novo. Eu me dediquei muito a aprender, a estudar. E no ano seguinte eu tive a condição de ser presidente da Comissão de Direitos da Mulher. E lá a gente tratava de todas as pautas que violavam o direito da mulher, a segurança da mulher em situações as mais adversas de todo o cenário nacional, de todo o país. E a gente constata ali que a gente tem muita coisa para avançar ainda. As mulheres ainda sofrem muito preconceito de verdade, pelo machismo, pela questão da violência, pela questão do assédio, pela questão de falta de paridade nos ambientes de trabalho. Às vezes a mulher ela tem a mesma função, a mesma ocupação, ela recebe muito menos do que o homem. Então, é uma luta que a gente diz sempre que é uma luta que não é só de mulheres, é uma luta de homens e mulheres, porque a gente consegue construir assim uma sociedade mais democrática, mais justa. O país tem uma dívida histórica com as mulheres. A gente tem essa iniciativa de vocês é muito importante, porque você começa a reparar, ainda que seja por uma iniciativa aqui, ó, individual da escola, o que as instituições deveriam fazer, o que os órgãos públicos, que a iniciativa pública, privada e também a esfera pública deveria fazer em posicionamentos e contrapartidas, em campanhas, essa organização, nessa sensibilização da sociedade, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente escolar, seja na sociedade, todo mundo lutar em favor das mulheres. Obrigado. Essa questão do preconceito, né, como você falou, eu queria saber se você especificamente você chegou a sofrer algum tipo de preconceito no começo pelo gênero? Muito. E eu acho que esse ano, que foi um ano que eu estava consolidando meu primeiro mandato, foi eu acho que eu mais senti. Eu fui ameaçada por políticos no meu estado. Ameaçada realmente, ameaçada por comunicação, vou te ensinar a respeitar homem. Um político no meu estado me ameaçou assim claramente. Eu tive que procurar a polícia e buscar proteção, porque eu realmente me senti intimidada e ameaçada. E na nossa cultura, que infelizmente é machista, o homem ensina a mulher com violência, nenhum homem não ensina a mulher de outra forma. Eu fui exposta muitas vezes politicamente também, por defender minhas posições, meus pontos de vista políticos, e eles muitas vezes irem de encontro com de uma parcela da política mais antiga, não no que diz respeito a tempo, mas no que diz respeito à prática, e também toda composta por homens. Eu fui chamada de deputadazinha, de mulherzinha, tudo isso num tom de tentar subestimar, de diminuir a mim como mulher, como política pelo meu gênero. Porque eu nunca vi ninguém falar que é deputadozinho ou homenzinho, mas a mulherzinha eles falam. Então, esse ano especificamente, como foi um ano que eu tive um momento político mais sensível, mais delicado, e por ter sido uma campanha política diferente, onde a pauta da corrupção, a pauta da defesa dos valores da posição foi muito forte, não só em Roraima, em todo o Brasil, eu tive minha posição muito reta e muito clara, e isso feriu, incomodou muitos sentimentos machistas, inclusive, que fizeram com que eles se voltassem para mim dessa forma. Então, eu senti muito, e acho que isso mesmo que tenha no momento que foi dado, me magoado, obviamente, como mulher, porque não por ter me sentido diminuída, não por isso, mas por ter me magoado como fêmea, como mulher, como uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande de lutar por tantas outras que não têm o mesmo espaço, a mesma oportunidade de mostrar para as pessoas, olha só o que a gente tem que viver. Olha só, se eles fazem comigo que tem uma certa plataforma de comunicação, de denunciar, de mostrar que estou sendo agredida, com meus direitos ali na tentativa de serem violados ou intimidada, imagina para uma dona de casa que está lá dentro da sua casa e o marido tenta intimidá-la, ou de uma servidora pública que tem um chefe que assedia, ou que humilha, ou que, enfim, agride emocionalmente, aquela violência psicológica, que é uma violência que é muito severa também, muito comum.
Então, isso me deixou muito reflexiva e só aumentou, só fortaleceu o meu compromisso de lutar pelas mulheres e em defesa dos direitos das mulheres de Roraima e do Brasil. Como a política e os cargos públicos podem contribuir as mulheres a levar os eleitores a votar nelas cada vez mais, as mulheres, né, que estão entrando na política, como você vê assim uma forma de elas fazerem que os eleitores votem nela? Essa questão da sensibilização, eu acho, da responsabilidade, eu falo isso muito. Não adianta só a gente mudar a legislação, porque são medidas assim que eu entendo como superficiais. Você colocar na lei que é obrigado a determinada situação, ela não te comove, ela não te responsabiliza pela importância de fato. Eu acho que a gente tem que construir ambientes responsáveis, como esse que a gente está vivendo aqui agora, numa escola, vocês são alunos que estão concluindo o ensino médio, que estão preocupados com essa pauta e que vão levar essa informação e essa nossa conversa para outros ambientes, e a gente construir uma sociedade, uma responsabilidade coletiva, uma responsabilidade compartilhada, em termos mais representatividade do ponto de vista de termos mais mulheres e a possibilidade das mulheres estarem lá, porque as mulheres tratam das mais diversas pautas com um ponto de vista diferente, com um olhar diferenciado, uma sensibilidade diferenciada, mas eu acho que são dessas iniciativas, assim, de campanhas institucionais, campanhas dentro das empresas, ações que nasçam da responsabilidade social da sociedade, assim, não é uma coisa não é uma situação que a gente possa impor, eu acho que vai muito da responsabilidade. Sabe como a gente está tendo agora de tentar parar para pensar, por exemplo, na história dos políticos? Poxa, ele é um candidato que é ficha suja, é um cara que tem um monte de coisa errada. Eu não posso votar nele por isso, ponto. Então, poxa, porque eu sou mulher, eu quero que existam mais pautas dentro do Congresso, do Senado ou na Câmara referentes ao jovem. Poxa, mas eu acho que as mulheres, elas olham diferente, então eu vou votar numa mulher porque eu acho que agora... Então eu acho que é muito da responsabilidade que vai nascer, que vai dia a dia, sabe, sendo ampliado dentro da sociedade. É a única forma, não tem outra. Não tem outra, é cada um fazendo a sua parte. E também, alguns anos atrás tivemos uma presidente mulher, né? Uhum. No estado, recentemente, uma governadora, uhum, e atualmente uma prefeita mulher. Uhum. E você acha que essas mulheres que com maior poder, elas incentivam outras mulheres a também ingressar na carreira política? Acho que bons exemplos incentivam. Bons exemplos, boas práticas incentivam, bons exemplos incentivam. Eu acho realmente que a capacidade, competência não é uma questão de gênero. Para ser um bom prefeito, um bom governador, um bom presidente, não precisa ser mulher para ser melhor ou um homem para ser melhor. Eu acho que isso é uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que grandes mulheres inspiram, entende? Uma grande professora como a de vocês aqui, a Ruxa, é uma inspiração. Porque olha como ela está sendo visionária, olha como ela está se preocupando, então ela é uma inspiração. A minha avó que fazia a comida dos 7 filhos, eu trabalhava, vendia comida na feira para sustentar a família, ela era uma inspiração. E da minha igreja tem grandes mulheres que são inspiração. E a minha filha que é uma criança, mas que se preocupa com outras crianças, que é uma menina, mas que é... Então acho que a gente tem que ter bons exemplos na sociedade, grandes mulheres. Óbvio que quando a gente consegue visualizar uma que conseguiu alcançar um grande degrau mais largo, um espaço interessante, não deixa de ser, mas acho que a gente tem que separar as coisas, assim, porque competência é uma coisa, capacidade é uma coisa, e conquista, né, de espaços, né, vencer aí desafios é uma outra situação. Eu gosto muito da ideia de que a gente tem que pensar sempre grande. A gente tem que pensar que a gente sempre pode alcançar ainda mais e que ninguém pode fazer a nossa parte por nós. Não podem desejar que eu seja a melhor deputada se eu não estiver predisposta a ser a melhor deputada e lutar por isso. E você também não pode querer ser o melhor engenheiro se você não estiver bem, sabe, dedicado e consciente de que você vai fazer de tudo o que você puder para que isso aconteça. Então, eu acho que a gente tem que fazer nascer no coração de cada menina de Roraima, de cada mocinha, de cada jovem, de cada mulher, de que a gente pode ir até onde a gente acredita que, sabe, que é o nosso lugar. E para isso só tem um segredo, que é lutar, trabalhar e correr atrás.
Eu queria saber isso também. Você falou, né, de ter um exemplo, uma personalidade feminina. Você teve algum pra vida, não que seja não necessariamente da política, mas que você viu e se inspirou? Olha só, é meio contraditório, porque a mulher que me inspirou a ser a mulher que eu hoje sou foi a minha filha mais velha. Por quê? Porque eu fui mãe menina. Quando a minha filha nasceu, que eu era uma garota, que eu olhei pra ela, eu falei, eu tenho que ser uma grande mulher. Então a mulher que mais me inspirou na vida, a buscar todos os dias, são as minhas filhas, mas obviamente a minha primeira filha, que foi meu primeiro amor, quando eu era uma garota, então ela nasceu, eu falei, nossa, agora eu vou ter que ser adulta e vou ter que ser a melhor mulher possível e a melhor mãe possível e a melhor profissional. E assim que eu dediquei a minha vida e dedico até hoje, eu busco todos os dias ser uma inspiração para as minhas filhas, que obviamente me tem como espelho em casa, eu tenho 2 filhas, mulheres, mas tendo muito claro que eu preciso ser motivo de orgulho, né? Dentro da minha casa e quando houver possibilidade, toda vez que possível, aonde eu passar, deixando uma boa história aí para orgulhar as pessoas que confiam em mim aqui no nosso estado. E questão de ser mãe, você... É difícil conciliar a sua carreira política com... Difícil. Ser política não é difícil. Difícil é ser mãe de adolescente, se dividir em 30, né? Isso é mais difícil. Não porque os filhos são difíceis, não. É porque a gente tem uma necessidade constante de fazer o melhor, de acertar. E isso eu não tenho um manual. Então, eu trabalho muito. Então, a gente fica todo tempo se dividindo. A mulher, ela nasce... Uma vez eu parei, conversando com uma amiga minha também, deputada, logo no começo, no congresso, eu me dividindo, porque Roraima é longe de Brasília. Então, você vai e vem, horas de voo. E minha filha era menorzinha. Agora minha filha vai fazer 19 anos, a outra já está adolescente também, vai fazer 12. Então, elas estão grandinhas. Mas, quando eu comecei, elas eram menores. Então, aquela coisa da culpa. A mulher parece que ela nasce com uma cruz da culpa, né? Ela tem culpa o tempo todo. Ela tem culpa porque ela não está todo tempo como ela gostaria de estar em casa, dando atenção para os filhos, não está dando atenção que ela gostaria dentro de lá para casa, nos pais, na mãe que está idosa, ou para o marido, ou no grupo das amigas. Ou a mulher, ela nasce porque ela sempre quer ter o controle de tudo e quer dar conta de tudo ao mesmo tempo. E eu sou uma mulher que sou assim. Não sei se é porque eu sou ariana e dizem que é assim, né? Eu não entendo pouco de signo, mas diz que é assim. E aí quer ter controle de tudo, quer fazer tudo. Então, isso foi muito difícil. Mas as minhas filhas, como eu te falei, elas são meninas que elas têm muito, graças a Deus, muita consciência do que é importante pra mim e da importância que é a gente trabalhar juntas, na verdade, nessa missão pelo nosso estado. Então, elas sabem que isso me alegra. Elas sabem que para eu estar feliz, eu preciso estar muito bem também, consciente e tranquila do que eu estou fazendo bem o meu papel como política de Roraima. Então, elas são grandes apoiadoras minhas. Então, não é fácil, porque realmente se eu pudesse, que meu dia tivesse mais horas para poder me dedicar como eu gostaria, assim, da mesma forma, falando em equidade, no meu trabalho e na minha casa, seria mais justo. Mas a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e o que vale é a gente ter que primar pela qualidade do tempo que a gente tem. Então, mesmo eu sentindo falta porque eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, elas são minhas maiores apoiadoras. A pequenininha, principalmente, que tá aqui, olha, quando dá, vira e mexe, ela vem na agenda. Elas acabam que mesmo nessa divisão que é desequilibrada, porque eu fico muito, né, às vezes fico bem mais do que eu gostaria com elas, bem menos do que eu gostaria com elas, mas a causa é muito nobre, é muito justa e elas entendem a importância que é isso nesse momento. E essa relação mesmo do papel dos homens na sua vida, como você vê? Na minha vida? Os homens são importantes na vida essa pergunta? Na minha vida? Porque é aquilo que eu te expliquei, né? Em relação à parceria. Tá. Sim. Existem grandes homens, como existem grandes mulheres, mas existem homens que não são tão grandiosos assim, são covardes. E eu acho que a gente tem que dar o tamanho de cada homem de acordo com a importância que ele tenha na sua vida. Os grandes homens que foram grandes apoiadores, pessoas que foram importantes na minha carreira, todo o meu respeito. E os que não foram, os que tentaram de alguma forma me atrapalhar, me prejudicar, meu total desprezo, porque eles não contribuíram em nada. Pelo contrário, eles me fortaleceram, me ensinaram que eu também sou capaz de desafiá-los e vencê-los. Eu queria saber em relação aos seus projetos. Você teve, como deputada federal de Roraima, você teve algum projeto no qual você se emocionou, você teve um carinho a mais? Por Roraima? Quando eu estava trabalhando em Roraima ou como deputada? Como deputada.
como deputada, É, a carreira toda a carreira política. toda política. Porque como deputada é muito assim, tudo tem um grande alcance. Pela mulher, pelas mulheres do Brasil todo, tudo não é só por Roraima. Por exemplo, eu fiz um projeto de lei que eu relatei uma lei do escapelamento, que prioriza as mulheres que são vítimas de acidentes, aquelas que pescam, tudo, a ter um atendimento prioritário e toda uma construção de prioridade dentro do Sistema Único de Saúde. Quando eu fiz esse relatório, quando eu trabalhei nesse projeto, eu pensei nas mulheres que eu trabalhei aqui, que foram mulheres produtoras rurais, que eu conhecia a realidade, que realmente vivem isso no seu cotidiano, e é uma realidade muito triste. Então, daqui saiu a ideia que atendeu o Brasil todo. Mas aqui em Roraima, para quem acompanha meu trabalho, sabe que foi a política de atenção à pessoa com deficiência. Foi um projeto foram projetos que é a Viva Comunidade, que marcaram muito a minha história, que me ensinaram muito, que eu sinto todos os dias muita falta, porque foi uma política que não foi dada continuidade, uma política pública, né, de governo. Mas, sem dúvida alguma, foi o Viva. O Viva me ensinou muito, foi uma grande experiência e que me fez crescer muito, não só como profissional, mas como ser humano. Sim, tem mais alguma pergunta? Deixar uma mensagem para as mulheres, para as meninas, para Você pode deixar uma mensagem, né? Porque como as outras que você falou, né? Mulheres que inspiram, você também é uma que inspira outras mulheres dentro da política e até fora mesmo, né? Você poderia deixar alguma mensagem para essas mulheres poderem se inspirar em você? É aquilo que eu falei agora, que eu acabei de te dizer. Eu acho que é assim, eu acho que a gente tem que identificar logo cedo o que a gente quer, aonde que a gente quer chegar. E colocar no coração que só depende da gente, entendeu? O segredo é só esse. As oportunidades, elas são importantes, mas a gente querer chegar também é muito importante. Não interessa se você vai ser política, você vai se dedicar para ser a melhor, mas se você for professora, que você se dedique para ser a melhor. Se você for fazer comida para vender, para marmita, para fora, então você faça a melhor comida. Então, que a gente tenha muito claro que as meninas, que as jovens, que os meninos também saibam que o nosso futuro metade do caminho as oportunidades que a gente vai ter, e a outra metade, que até chegar a elas, depende do nosso esforço. A gente querer conseguir, a gente acreditar que o nosso maior adversário é a gente mesmo, entendeu? Para correr atrás, para se dedicar, para construir um futuro diferente para todo mundo. Eu não posso falar que eu quero mudança, eu não posso falar que eu quero um ambiente mais justo, mais democrático, se eu não estiver fazendo a minha parte, se eu estiver furando a fila, se eu não estiver estudando, se eu estiver sendo desleal com meu amigo, entendeu? Eu não posso falar que tá difícil conseguir emprego se eu não sair um dia para distribuir currículo e ir atrás. Eu não posso falar que tá difícil, que eu não tenho dinheiro, se eu não corri realmente atrás para fazer. Quando eu tinha 16 anos, que eu não tinha trabalho, eu comecei fazendo cestas de café da manhã. Eu não podia trabalhar, eu tinha que ter dinheiro, porque eu tinha uma filha. Minha filha nasceu quando eu ia fazer 17 anos. Fazer cestas de café da manhã para vender. Mas a minha cesta era a melhor que tinha, nenhuma era igual. Por quê? Porque eu me dediquei para fazer o melhor. E eu acho que na vida é assim, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, sabendo que a gente compete o tempo todo com a gente, com a nossa força de vontade, com a nossa predisposição, com a nossa garra, sabe, com a nossa vontade de vencer. E aí o resto Deus abençoe. A senhora podia falar um pouquinho da sua infância e da sua adolescência? Eu não tive adolescência, eu pulei a adolescência, mas eu tive infância, e uma infância longa, de brincar na rua, correndo atrás desses pipas pra tomar banho na rua toda molhada, brincando com os vizinhos, porque na época faltava luz no meio da rua, em Parcanauá. Cresci e me criei aqui, com as joelhas quando ela tudo ralada, mas feliz da vida. Porque a nossa infância aqui é muito gostosa, muito saudável. Agora tem mudado um pouco, mas a infância na nossa cidade é uma infância privilegiada, né? Agora a nossa cidade está um pouco mais perigosa, está diferente. Mas a minha infância foi aqui, no interior, lá na Majari, e aqui nas ruas, lá do bairro dos Estados, correndo. A senhora disse o nome dos seus pais? Meu pai chama Stefson Pinheiro e minha mãe chama Eridão Oliveira. Os dois são servidores públicos já. Minha mãe já aposentou, meu pai está aposentando agora. Eu tenho 2 irmãos. Um irmão que tem um ano mais novo do que eu, que é o Bruno, e um irmão que é 12 anos mais novo, que é o Alexandre. A família é família pequena. Então a senhora diga a data do seu nascimento, por favor. 11 de abril de 1984. Fazer 35 anos. Ano que vem. Obrigada. Obrigada, deputada.